esta rua fosse minha. Um projeto do Centro de Documentação de Ilhavo, da Câmara Municipal, dedicado ao estudo dos topónimos do município. Um projeto feito por todos e para todos. Olá, caro ouvinte! Se tem curiosidade em saber mais informações sobre a toponímia de Ilhavo, está no tempo e lugar certos, pois dentro de momentos iremos embarcar em mais uma viagem rumo à freguesia da Gafanha do Carmo, mais concretamente à Rua Mestre Daniel Gonçalves. Depois desta viagem, estará mais rica em conhecimentos e pode mesmo ter vontade em saber mais sobre a sua própria rua. Em 1978, a Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo decidiu atribuir o topónimo da Rua Mestre Daniel Gonçalves. Desta forma, reconhece o impacto que esta figura teve no seio da comunidade. E os caros ouvintes colocam a questão habitual: quem é a pessoa por detrás desta rua? Daniel Gonçalves nasceu a 31 de dezembro de 1897. Era natural de Parada de Cima, concelho de Vagos. Devido às poucas perspectivas de vida que a sua terra natal oferecia, decidiu partir em busca de trabalho nas Gafanhas, à semelhança de muitos conterrâneos. Nos primeiros tempos em que esteve na Gafanha do Carmo, o mestre Daniel ficou alojado em casa de uns tios. Vamos agora refletir sobre o porquê das Gafanhas serem consideradas o Eldorado para muitos jovens naquele tempo. A principal razão que justificava esta migração era a oferta de trabalho em áreas como a construção naval e civil. Foi por estas atividades que o mestre Daniel ficou reconhecido. Naquele tempo, ser construtor civil significava especializar-se em diversas áreas que o setor exigia, como, por exemplo, produzir materiais como os adobes, um tipo específico de tijolo, e trabalhar a madeira e o ferro que se destinavam à construção de portões, janelas e portas. Para este fim, o mestre Daniel Gonçalves passou a ter uma oficina devidamente equipada em sua casa. Esta casa ainda hoje é conhecida como a Casa da Palmeira, devido às duas palmeiras que estavam no jardim. Foi também sede de várias associações cívicas, culturais e religiosas, onde Daniel Gonçalves participava ativamente. Destas, destaca-se a Comissão de Melhoramentos da Gafanha do Carmo, que sempre lutou para a freguesia ter o seu próprio cemitério. Na época, as pessoas tinham de ser enterradas em Ilhavo. Esta situação causava grandes transtornos à população, pois o caminho que ligava a Gafanha do Carmo à Vista Alegre era muito difícil de percorrer. O mestre Daniel também foi sacristão e assumiu o papel de diácono ao fazer celebrações da palavra e ao rezar novenas. Casou-se com Júlia de Jesus Cuco e tiveram 9 filhos. Faleceu em julho de 1952 com 60 anos. Se pensa que esta viagem já terminou, está muito enganado, pois agora iremos falar com o padre João Gonçalves, um dos filhos do mestre Daniel. Ele chama-se Daniel Gonçalves, o nome é simples. O pai dele tinha também um nome muito simples, chamava-se João Gonçalves. Era boa gente porque era João, e como sabem, João é mesmo só para quem merece, não é? Chamava-se João Gonçalves e a mãe Ana de Jesus. Ana de Jesus. O meu pai não nasceu na Gafanha do Carmo. O pai nasceu na freguesia de Covão do Lobo, num lugarzinho que se chama Parada de Cima, que agora já há uns anos se desligou de Covão do Lobo e foi criada a paróquia de Fonte de Angião. E Parada de Cima é um lugar de Fonte de Angião. Conheci ainda a casa onde o meu pai nasceu, muito bem, depois foi demolido porque calhou um outro tio, que era o tio Basílio. O meu pai tinha 2 irmãos, era o tio Basílio Gonçalves e a tia Palmira. A tia Palmira era gêmea como o meu pai, engraçado. Eram os 3 filhos. Então nasceu lá. Mas, muito jovem ainda, segundo ele contava e eu ouvia, ele veio para a Gafanha do Carmo. Porquê? À procura de trabalho. As pessoas de lá, daquela zona, Fonte de Angião, Covão do Lobo, dedicavam-se, muitas delas, à agricultura, toda a gente praticamente, mas depois àquilo que era preciso para a agricultura, que era o moliço. Portanto, os barcos moliceiros. E muitos barcos moliceiros eram construídos naquela zona e depois lançados na ria, era o Rio Boco, depois passavam por Vagos, aquela volta toda, Vista Alegre e vão para ali. Entretanto, o meu pai tinha já alguns tios, um tio ou 2, e primos, que estavam já na Gafanha do Carmo por causa disso mesmo, do trabalho,
e dedicava-se à construção de barcos, pintura dos barcos, lá com o breu, o piche, aquelas coisas, mas também à construção civil. E a construção civil naquela altura, e que é que começa depois a história do meu pai, de ser o mestre Daniel, porque um construtor civil naquela altura fazia tudo, não construía apenas. Ele fazia inclusivamente os adobos. Os materiais de construção naquela altura lá eram adobo, não havia outro, não havia tijolos. Se havia, não chegavam lá. Portanto, mesmo as paredes interiores eram de tabiques de madeira, depois rebocadas a cal fraca, portanto, com cal hidráulico ou outra cal, mas muito frequente era com madeira, as divisórias interiores das casas. Ou então com adobos, mas era mais complicado. E, portanto, os adobos eram feitos com areia, essa areia que ficava longe da rio, não era areia salgada já, e com a água dali, e depois com a cal fina que as pessoas compravam em pedras enormes, que depois queimavam ali, não me recordo de ver algumas dessas cenas, queimavam a cal e com essa cal e com a areia faziam os adobos. Os adobos são um material de construção fraco, pronto, que aprecia facilmente, mas foi assim, ainda há lá muitas casas com paredes de adobos, imensas casas. Não é? Alguns eram mais bem feitos, outros menos bem feitos, e eram feitos na areia, era amassada a cal, a areia, e eram postos em formas de madeira, enchiam, não é? E ficava ali a secar com o sol. Portanto, não eram cozidos no forno, como acontecia com os adobos. O meu pai fazia isso, mas o meu pai fazia também a madeira. Ele tinha uma oficina grande e tinha aquelas serras chamadas abraçadeiras, serra de serrar, uma serra enorme, uma abraçadeira que tinha uma folha ao meio, que tinha aquelas duas coisas de puxar de lado, não fazia nada. E o meu pai serrava a madeira, os homens, as pessoas davam-lhe os pinheiros, iam lá para casa os pinheiros, digamos, os pedaços de pinheiro, que ele serrava e depois trabalhava, tinha as plainas, tinha aquelas máquinas, fazia lá tudo, fazia lá as portas, fazia as janelas e montava. Portanto, o construtor civil naquela altura fazia tudo. Fazia inclusive o próprio material de construção. O pai trabalhava ao ferro, que se era preciso, tinha uma forja à mão, quantas vezes eu em criança estava lá a dar à manivela da forja para manter o carvão e o ferro suficientemente quente. Depois tinha lá, não sei como é que se chamava, mas enfim, era uma coisa em ferro, onde eu batia ao ferro para moldar e fazer o que era preciso em ferro para a construção civil. Ainda há por lá uma outra coisa feita por ele. Portanto, há um teto da nossa casa velha, chamada Casa da Palmeira, uma palmeira que deu na rua, o teto da sala, que nunca quisemos demolir, apesar de estar já meio estragado, porque foi feito por ele. Portanto, um quadrado de madeira, que era muito engraçado, e lá está ainda, mantivemos sempre aquilo como recordação, mas havia muitas casas com alguns torneados que ele fazia quando eram casas com mais luxo, ou pediam, ele fazia isso também, que era de facto, meu pai era muito artista, não sai nada a ele. Meu pai nasceu em 31 de dezembro de 1897 e faleceu em 31 de julho de 52. No cemitério que ele fez. Ele construiu o cemitério, porque as pessoas iam ser sepultadas a Ilhavo, porque nós pertencíamos à freguesia civil de Ilhavo e freguesia religiosa da Gafanha da Encarnação. E então está sepultado na Gafanha do Carmo, e o cemitério foi feito também por esforço do meu pai e algumas pessoas que se associaram e queriam, enfim, também ajudar a que a freguesia, o lugar, pudesse ter alguma vitalidade, etc. E havia uma espécie de comissão de melhoramentos, mas penso que nunca chegou a ser oficializada, porque há comissões de melhoramentos que depois se mantiveram, mas lá penso que nunca chegaram a oficializar. E construíram um cemitério. E por isso as pessoas dizem, pois, qualquer dia ainda vai estrear. E de facto foi para aí a 11ª pessoa, a 12ª pessoa que foi lá sepultada. Mas foi ele que fez aquilo, foi ele que construiu o cemitério. Estamos com outras pessoas, o cemitério também de adobos, o muro é de adobos. Aquelas pirâmides que tem nos dois portões, depois foi criar mais um portão, no da frente e numa outra portinha de lado, que agora também já é maior, que largaram, porque agora é por lá que fazem os funerais. Mas aquelas tem umas pirâmides que foram feitas por meu pai, me recordo muito bem como é que elas foram feitas. Qual era, preciso ter uma forma para fazer aquelas pirâmides, para encher de cimento.
O meu pai não fazia formas porque era muito mais rápido fazer de outra maneira. Então cavou na areia, no quintal, no nosso quintal, cavou na areia a forma da pirâmide, não é? Encheu com cimento e deixou secar. Portanto, não fez uma forma em madeira e depois encheu. Da própria areia era a forma. O terreno. Recordo-me de aquelas pirâmides serem lá feitas. Aqueles portões de ferro foram feitos pelo meu pai. Depois já foram restaurados, não é? Mas o desenho e a construção foram feitos pelo meu pai também. Isso recordo-me muito bem, terem sido feito lá na oficinazinha dele. Mas o ele ter cédula marítima, que conseguiu a cédula marítima, era para que os filhos facilmente pudessem, se quisessem, ter cédula marítima. E quando eram filhos de um marítimo, era fácil, porque naquela altura era complicado ter a cédula marítima, não é? Então ele tirou a cédula não para ir ao mar, porque nunca foi, mas para ser um documento que podia valer aos filhos se quisessem tirar a cédula marítima. Por acaso, depois nunca, nenhum dos meus irmãos foi marítimo. Dedicaram-se mais à construção civil ou à agricultura, mas nunca os meus irmãos foi marítimo. Mas 9 filhos. 9 aqueles que cresceram e andam por aí, alguns deles são vivos. Eu sou o mais novo dos 9, destes 9. Gostou das memórias que ouviu? Partilhe também um testemunho sobre a sua rua. Conte-nos algumas curiosidades e tradições. Traga-nos fotos antigas. Para tal, contacte o Centro de Documentação de Ilhavo, ligando para o número 234 092 496 ou envie-nos uma mensagem para cdi@cm-ilhavo.pt. Contacte-nos e iremos ao seu encontro para fazer a recolha do seu testemunho. Com o projeto Se Esta Rua Fosse Minha, oferecemos o passado como um presente para o futuro da nossa terra.